Uma onda de casos que aconteceram na cidade do México começou a deixar todos muito preocupados. A pessoa que estava atuando nesses casos entrava na casa de mulheres da terceira idade e ali o pior acontecia. Mais de 40 casos já tinham sido registrados e então as pessoas começaram a entender que tinha um SK à solta e que precisava ser capturado o mais rápido possível. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a pesquisa que eu fiz para esse caso aqui foi bem complicada, tá? Demorou ali 4, 5 dias para eu conseguir pesquisar e as fontes, elas estão diferentes na internet. Então, alguns pontos eu vou dar as duas informações para vocês para que não aconteça nenhum erro no roteiro do vídeo de hoje. Então, o caso que eu trago para vocês hoje aconteceu na cidade do México. No final dos anos 90, ali a partir de 1998, começaram a ser registrados muitos casos de pessoas da terceira idade que foram encontradas em suas casas já sem vida e a pessoa ou as pessoas que fizeram isso levaram alguns pertences das vítimas. O número dos casos aumentou ainda mais a partir do ano de 2003 e é aqui nesse ponto que a polícia começa a perceber que tem muitas semelhanças ali nas cenas que eles investigaram. Em todos os casos, as mulheres tinham ou levado um golpe na cabeça e mesmo assim também elas, pararam ali de respirar porque a pessoa segurou. Muitas delas ainda tinham no pescoço enrolado um lenço, outras tinham meia calça e tinham algumas também que tinham um estetoscópio, esses aparelhos ali que o médico usa, para escutar o nosso coração. E a polícia de lá estava investigando os casos em separado, porque eles acreditavam que não tinham SKs lá no México, que isso era uma coisa dos Estados Unidos, mas apesar disso, no passado, eles tinham sim prendido já pessoas que tiraram a vida de outras pessoas em série. E muitos desses casos que eles estavam investigando tinham testemunhas que tinham visto a pessoa que fez isso, que provavelmente fez isso, saindo da casa das vítimas. Em muitos casos, essa pessoa estava vestida de enfermeira, em outros também ela estava com roupa normal e estava com uma blusa vermelha e também ela carregava nos ombros aqui um estetoscópio. As testemunhas também falaram para a polícia que essa era uma mulher alta e muito forte, então a polícia de lá demora muito tempo para assumir que era realmente um SK, mas a mídia já estava lá estampado nos principais jornais do país que tinha assim um SK à solta e todos eles estavam chamando esse SK de El Mataviejitas, que é como se fosse o matador de velhinhas. E entre 2004 e 2005, com os números aumentando ainda mais, a polícia de lá vai realmente assumir, não, nós temos realmente um SK mexicano que está atuando aqui no nosso país e nós iremos capturar essa pessoa. Agora notem que a maioria das testemunhas falaram que era uma mulher grande e forte, mas mesmo assim a polícia de lá não queria assumir que isso aqui foi feito por uma mulher, não, porque eles achavam que era uma atrocidade muito grande e que uma mulher não seria capaz de fazer isso. E lembrando que os casos de SK ao redor do mundo, na maioria das vezes são homens que fazem isso. Então eles continuavam achando que era um homem que possivelmente estava usando uma peruca ou então que era uma pessoa trans. E por esse motivo, em outubro de 2005, a polícia de lá prende muitos trans que viviam na cidade do México. Isso aqui foi muito mal visto pela população, porque foi visto como um preconceito ali da polícia de lá. Bom, com todas essas pessoas então na delegacia, eles começaram a colher as digitais dessas pessoas, porque eles tinham digitais das cenas, que eles encontraram e compararam então as digitais na cena com essas pessoas trans e deu um resultado negativo. Depois disso, então, todos foram liberados. Agora, algo mais estranho ainda que eles vão perceber ali ao longo da investigação da polícia, que a maioria das vítimas estavam cadastradas em um programa do governo de lá. Então agora a gente vai entender mais ou menos como que essa pessoa atuava, qual que era o modus operandi. Essa pessoa usava um disfarce, como algumas testemunhas falaram que usava roupa de enfermeiro ou então uma blusa vermelha, mas com o estetoscópio aqui, ali disfarçando de que era
algo ligado ali com a saúde, ou então algum agente comunitário ou algo parecido. E eles acreditavam que essa pessoa estava atrás das idosas que eram cadastradas lá no tal programa do governo e que de repente usava esse disfarce ali para falar para elas: olha, eu tenho ali um auxílio a mais, um dinheiro a mais que você pode receber, então deixa eu entrar na sua casa, te explicar tudo como é que funciona aqui, para você receber esse dinheiro extra. E com essa desculpa, as vítimas então deixavam que essa pessoa entrasse na casa delas e depois acontecia tudo aquilo. Todas as mulheres que foram encontradas, elas tinham mais de 60 anos e todas elas moravam sozinhas. E dentro da casa, esse SK aí, ele dava uma porrada na cara ali das mulheres, o que fazia com que elas de repente ficassem desacordadas e depois, para finalizar o serviço, usava de algum objeto ali para retirar o ar da pessoa até que ela parasse de respirar e assim, então, essa pessoa perdia a vida. E depois de tirar a vida, então, dessas idosas, o SK ia nos pertences ali da casa e retirava todos os pertences de valor da vítima e, além disso, também levava consigo alguns objetos ali de tipo souvenir ou algumas imagens de santo, coisas religiosas, como se fosse um brinde, sei lá, algo parecido, mas levava esses objetos também da casa dessas mulheres. Então era assim mais ou menos que esse SK ali, covarde, né, agia. Bom, agora continuando ali na investigação da polícia, a polícia nesse meio tempo vai prender outras pessoas que eles acham que estão ligados ali com esse caso. Uma delas é essa mulher aqui que se chama Araceli Vasques. Quando ela foi presa, ela realmente estava usando uma peruca e um jaleco, se disfarçando de profissional da saúde, e ela realmente confessou ter roubado algumas idosas que não estavam na lista do SK. Outra pessoa que a polícia vai prender também nessa época vai ser esse homem aqui chamado Mário Tablas. O Mário confessou que tirou a vida de uma idosa que estava na lista dos casos, só que a mulher era a madrinha dele. Então ele foi preso por esse crime, mas ficou entendido que ele não tinha conexão com os outros casos. Além disso, também a polícia coletou as impressões digitais da Araceli e do Mário, e as duas impressões deram negativo, tá? Não foram eles que entraram na casa das outras idosas que eles encontraram. E a partir do ano de 2005 para frente, o número de vítimas chegava a quase 40 pessoas, somente na cidade do México, o que deixou todos muito, mas muito apavorados, e foram feitos muitos retratos falados. Foram mais de 60 retratos falados que a polícia fez e todos eles circulavam nos principais jornais do país. E além disso, profissionais da área fizeram também retratos em 3D de um dos retratos para ser mais fácil para a população identificar. E a partir desse ponto aqui que a polícia começa a desconfiar de que não era um homem e não era um trans e que se tratava assim de uma mulher, porque no banheiro da casa de uma das idosas eles encontraram um modus usado. Então a polícia pensou, então de repente alguém visitou essa idosa aqui porque ela está na menopausa, né? Passou da menopausa, aliás. Então ela não tem mais o período menstrual. Ou então a polícia começou a acreditar que realmente o SK seria uma mulher e que essa pessoa teria usado o banheiro da casa da própria pessoa que ela tirou a vida antes ou depois de fazer isso. O que é muito bizarro imaginar, né? A tranquilidade da pessoa. Bom, a polícia também começou a acreditar que essa pessoa estava atraindo as idosas em um parque que tinha ali na cidade do México. Então, eles mandaram vários policiais para lá para fazer, né, uma segurança maior nesse parque. E também algumas fontes falam que a polícia chegou a pagar ali um dinheiro para algumas idosas para servirem de isca nesse parque, mas mesmo assim, se isso é verdade ou não, eles não conseguiram capturar essa pessoa naquela época. E tinha algo também que eles descobriram durante as investigações ali que deixou a polícia com uma pulga atrás da orelha. Foi que 3 das idosas tinham a cópia de um quadro famoso de lá, então eles achavam que de repente teria alguma conexão, que seria algum código ou algo, mas não, tá? Isso aqui foi tudo realmente somente uma coincidência. Bom, o número de casos novos não parava e era tão grande que a pessoa que atuava tirava a vida de várias pessoas por mês e chegou a tirar a vida de pelo menos uma idosa por semana. Agora vai passando o tempo
e, de repente, do nada, essa pessoa para. Em outubro de 2005, tiveram alguns casos registrados, mas depois desse mês, simplesmente a pessoa parou de fazer aquilo. Então, passa novembro, dezembro e início de janeiro e eles não têm mais nenhum novo caso. O que fez a polícia pensar que ou a pessoa tinha sido presa por outro motivo, por isso que não estava mais atuando, porque estava ali fora do normal de como ele atuava, ou então a pessoa tinha perdido a vida por alguma razão ou ter tirado a sua própria vida, o que muitos psicólogos falam que acontece muitas vezes nesses casos. Bom, a polícia de lá vai até o que seria o ML lá do México, não sei se chama assim, tá? Mas vai colher as digitais dos corpos que estão lá, para comparar então com as digitais que foram encontradas nas cenas, mas aquilo ali deu um resultado negativo, tá? Nenhuma das pessoas que estavam no ML era o SK que eles estavam procurando. Então, chega o dia 25 de janeiro de 2006, que esse caso aqui vai ter uma reviravolta. Bom, tinha uma patrulha lá da polícia, né, patrulhando ali com seu carro e tal, em um certo bairro lá da Cidade do México, e de repente, do nada, eles veem então um homem correndo atrás de uma mulher muito forte e ele estava gritando, pega ela, pega ela, pega ela, aquela coisa toda. A polícia vai atrás e realmente consegue segurar essa mulher. Então eles perguntam para esse homem, o que está acontecendo aqui, meu senhor? Por que você estava correndo atrás dessa mulher? O homem fala que ele alugava um quarto na casa de uma senhora de 82 anos de idade que se chama Ana Maria de los Reis Alfaro e que ele tinha acabado de chegar em casa e viu essa mulher ali de blusa vermelha saindo ali da casa da Ana, e quando ele foi entrar ali na casa, ele viu que a Ana estava sem vida ali no chão da sala. Então ele começou a correr atrás da mulher e ele falou, olha, foi essa mulher aqui que tirou a vida da Ana. A polícia, então, que estava já segurando essa mulher ali, ela entrou na casa da Ana, né, para ver o que estava acontecendo e, para surpresa de todos, a cena era exatamente igual às cenas do SK que eles estavam investigando. A Ana estava já sem vida no chão, ela tinha recebido um golpe aqui no rosto e no pescoço estava enrolado um estetoscópio. E a mulher que eles tinham capturado estava com uma blusa vermelha, estava também com alguns formulários falsos ali de algum auxílio do governo e, além disso, também ela tinha uma lista de endereços e nomes que possivelmente poderia ser das próximas vítimas. Então aqui a polícia acreditou que finalmente teriam capturado o SK que eles estavam procurando, que eles tinham chamado de El Mataviejitas, mas que a partir desse ponto, então, eles trocaram para La Mataviejitas, porque sim, era uma mulher e não um homem e não uma pessoa trans que estava atuando. A polícia vai na casa dessa mulher também e lá dentro da casa eles encontram um altar para Santa Muerte, que é, né, como se fosse, algo lá que muitas pessoas acreditam e rezam, né, para tal da Santa Muerte. Nós já falamos sobre um outro caso de um casal que também fazia o mesmo altar. Eu vou deixar aqui no card passando para vocês esse vídeo aqui, que também aconteceu lá no México, e é um caso também muito interessante para vocês assistirem. Então, depois disso, a notícia sai em todos os jornais que a polícia realmente, finalmente capturou a La Mataviejitas. Mas quem que era essa mulher? Vamos contar um pouco sobre a história dela e prestem bem atenção nos detalhes, tá? O nome dela é Juana Barraza Samperio. Ela nasceu em 27 de dezembro de 1957 em Epazoyucan, e a Juana era forte e musculosa porque ela teve uma carreira na famosa luta livre, em português, luta livre, aquela onde os participantes se fantasiam, e essa era a fantasia dela, que muitos compararam com o uniforme dos Power Rangers. A infância da Juana foi bem complicada. O pai biológico dela tinha muitos filhos, algumas fontes falam que ele era policial e outras falam que ele era caminhoneiro. E a Juana praticamente não teve contato com o pai biológico. A mãe da Juana trabalhava como dama da noite desde muito nova e ela tinha um problema muito sério com a bebida também. Ela teve a Juana com 18 anos e a Juana
não era filha única. A mãe dela tinha tido outros filhos e uma delas era mais velha que a Juana, ou seja, a mãe dela teve o primeiro filho ainda na adolescência. A Juana nunca foi levada para a escola, ela nunca estudou na vida, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever. A única coisa que ela sabia escrever era o seu próprio nome e muitas pessoas falam que ela tinha até dificuldade com os números, que ela não sabia nem dizer exatamente a data do aniversário dela. Bom, esses detalhes aqui são muito importantes para a gente entender esse caso aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer esse caso, porque ele ficou muito famoso, mas a verdade pode ser o contrário do que muitos de vocês conhecem, tá? Então assiste esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre isso no final do vídeo. A Juana conta depois em entrevistas que a mãe dela era muito ruim para ela, que ela machucava ela por qualquer motivo. E quando a Juana ainda era pequena, a mãe dela foi morar com um homem chamado Refúgio Sampério. O Refúgio, que era o padrasto da Juana, era o contrário da mãe. Ele tratava a Juana muito bem. A própria Juana fala depois em entrevistas que o Refúgio foi o único homem que cuidou dela, porque o pai biológico dela ela praticamente não conheceu. E quando a Juana tá lá com seus 11, 12 anos de idade, a mãe dela tinha um amigo que se chamava José Lugo. Gente, me perdoem, tá? Pelo meu espanhol aqui, eu devo estar pronunciando os nomes errados, tá? Mas me perdoem. Mas então ela estava lá com esse homem e ela vende a Juana. Ela fala, olha, me dá 3 cervejas aí e você leva a minha filha para sua casa e faz o que quiser com ela. Isso mesmo. Bom, a Juana conta que no dia que ela foi para a casa desse homem, ela não sabia nada sobre a venda, ela achou que ela ia passar a noite lá e voltar para casa no dia seguinte, mas esse homem acaba amarrando ela na cama e força a ter relações com ela durante dias, até que a mãe do homem que morava nessa mesma casa também descobre, fica braba ali com esse José, mas o José explica para a mãe dele falando, não, eu comprei essa menina aqui, tá tudo certo, a mãe dela sabe que ela tá morando aqui, e então a mãe dele acaba não falando nada para a polícia e acaba usando a Juana também como escrava da casa. Então a Juana limpava a casa, cozinhava tudo durante o dia e durante a noite ela era obrigada a dormir com esse homem. Ela vai ficar nessa situação por aproximadamente 4 anos. E nesse período que ela está na casa desse homem, ela vai engravidar. Ela vai perder esse bebê ali da primeira vez, mas depois ela vai acabar realmente engravidando e realmente dando à luz ao seu primeiro filho, que vai se chamar José Henrique. Ela teve esse filho quando ela estava com 13 anos de idade. Bom, mas tinha o padrasto dela, lembra, que gostava muito dela e que não tinha acreditado naquela história lá que ela tinha fugido com o namorado. Esse padrasto consegue de alguma forma descobrir aonde que a Juana tá, vai lá nessa casa e resgata ela, traz ela de volta para casa e nesse dia ele vai e fala para a mãe da Juana que ela então iria se ver com ele, ou seja, né, que ele ia dar uma porrada nela. E a partir daquele dia a mãe da Juana fica com medo também do cara, né, do padrasto, e realmente ela não faz mais nada com a Juana. Bom, a Juana novamente em casa, então, ela está ali com o filho e ela começa a vender salgados caseiros para sobreviver ali, para ter um dinheirinho a mais. E nesse momento também, nesse mesmo período aí, a mãe dela vai acabar falecendo em 1975. A mãe dela vai acabar perdendo a vida por conta da cirrose hepática que ela estava. Ela tinha 36 anos. Essa mulher bebeu muito, né, gente? Porque, meu Deus, ela perdeu a vida muito cedo por causa da bebida. Mas enfim. Bom, e nos próximos anos, a Juana vai começar a fazer faxina para ganhar dinheiro, lavar roupas das pessoas também e continua vendendo salgados caseiros na rua para sobreviver. E ela, como também a maioria dos mexicanos, era fã de luta livre e frequentemente ela assistia às lutas e ela acaba fazendo amizade com alguns treinadores e lutadores também. E como ela já era uma mulher forte, grande, depois de um tempo eles acabam oferecendo para ela ser treinada, para ela se tornar uma lutadora. Ela aceita o convite e ela vai 2 vezes por semana nas aulas e eles vão treinar ela por um período de aproximadamente 4 ou 5 anos e ao mesmo tempo ela continuava com as faxinas e com as vendas de comida de rua. Bom, nesse período também ela vai se juntar ali com outros homens, né, outros namorados, outros maridos e tal, e ela vai ter outros filhos também. Uma dessas pessoas que ela vai ali morar junto vai ser um taxista
que vai ser o pai de um dos filhos dela, mas essa relação não vai dar certo, eles vão se separar. E outro namorido, né, que ela vai também morar junto ali, vai ser um homem que vendia substâncias ilícitas, e esse homem vai acabar desaparecendo porque ele acaba perdendo a vida por causa daquelas atividades ali que ele levava. E apesar de todas as maldades que ela vai fazer depois, testemunhas contam que ela era uma excelente mãe, trabalhava duro para cuidar dos filhos, colocou todos eles na escola e uma das filhas ela vai colocar até na faculdade. Tudo que a mãe fez com ela fez questão de fazer o contrário com os filhos. Nunca batia neles e teve certeza de que todos estudassem para ter um futuro melhor. Agora, voltando na luta livre, e só para explicar mais ou menos aqui como que funciona a luta livre, eu sou leiga, tá, gente? Não sei, isso foi o que eu li aqui na internet. Me perdoem os mexicanos se eu estiver falando alguma coisa de errado, vocês me consertem aqui nos comentários, tá? Mas a luta livre, geralmente, eles usam fantasias e eles usam essa máscara também para proteger a sua própria identidade. Então, ninguém sabe muito bem quem é realmente o tal lutador. Tem muitos deles que usam a mesma máscara para sair nas ruas para que a identidade deles verdadeira nunca seja revelada. Então a luta é algo realmente profissional, mas entra ali um pouco de teatro no meio, e entre os lutadores eles têm como se fosse duas opções, né? Eles podem escolher ser os bandidos ou os mocinhos. Os bandidos, sei lá, né, seriam chamados de rudos, que são as pessoas que lutam, mas que não seguem todas as regras, e os mocinhos são chamados de técnicos, que são os lutadores que seguem ali todas as regras. E a Juana, qual tipo de lutador que ela era? Ela era um rudos. E o nome do personagem dela era La Dama del Silêncio, a Dama do Silêncio. Perguntaram depois por que ela escolheu esse nome. Ela falou que ela era uma mulher muito reservada e esse nome dizia tudo da personalidade dela. A primeira luta dela foi um desastre. Ela perdeu a competição e acabou com um braço e uma costela quebrada. E quando acabou a competição, ela recebeu 50 pesos, que dá aproximadamente $3 convertendo hoje. Mas a cada luta ela recebia um pouco mais. Então passou a ganhar 250, 300, até 1.000 pesos por luta, o que dá aproximadamente $50. E tinha noites que ela fazia 2 lutas por noite. Ela não competia na categoria mais avançada, ela participava de competições locais somente e de torneios regionais, mas a carreira dela vai acabar terminando mesmo em 1992, porque durante uma luta ela lesiona a coluna. E depois daquilo ali, os médicos falaram, olha, se você continuar lutando aí, você vai para uma cadeira de rodas, não tem mais jeito. Mas mesmo assim, ela não se afasta totalmente das lutas, não. Ela acaba se tornando uma produtora de eventos, ela contratava alguns lutadores e também, ao mesmo tempo, ela fazia toda ali a propaganda das lutas que iriam ter. Então, ela ainda continuava envolvida ali no esporte até o ano de 1994, que vai acontecer algo muito trágico na vida dela. O filho dela mais velho, o José Henrique, que tinha 24 anos na época, ele acaba sendo assaltado na rua e o assaltante bate nele, machuca ele muito, tanto que ele acaba perdendo a vida. Isso aqui ela mesma conta que arrasou totalmente com a vida dela. E a partir desse ponto que muitos acreditam que ela começou então a roubar e depois a tirar a vida das idosas. Então esse aqui foi um resumo da vida da Juana que eu trouxe para vocês, que foi baseado em alguns relatos de familiares, amigos e no próprio depoimento dela. Agora, voltando lá no dia que ela foi presa, a polícia levou ela para a delegacia e lá a Juana confessou que realmente tirou a vida da Ana. Ela falou que o combinado seria ela lavar as roupas da Ana e ela pede um copo de água e a Ana deixa ela entrar então na casa. Lá dentro elas começaram a negociar o valor do trabalho, mas a Ana ofereceu muito pouco pelo serviço, acabou insultando ela e ela tirou a vida da Ana por esse motivo. Bom, depois ela vai acabar confessando os outros atos que estavam lá na lista do SK, mas fica até o final, tá? Porque essa versão aqui, ela vai ser modificada depois. A polícia também vai perguntar para ela por que ela fazia essas maldades, e ela fala que ela fazia porque ela tinha raiva da mãe dela, por todos os maltratos lá que a mãe fez com ela,
e então, como essas mulheres eram mais idade, ela comparava essas mulheres com a mãe dela. Então, quando ela tirava a vida das idosas, era como se ela estivesse tirando a vida da própria mãe. Bom, os psiquiatras também vão analisar ela, porque aqui, né, vocês já conseguiram entender, né, que então ela foi considerada realmente um SK, tinham ali um número de casos muito grandes, era mais do que 40 idosas que tinham perdido a vida daquele jeito, e ela foi considerada a primeira SK mulher do México. E os psiquiatras queriam avaliar, né, o que tinha ali no cérebro dela. Eles colocaram ali essas máquinas que vocês estão vendo aqui na foto, e realmente os testes indicaram que ela tinha atividades cerebrais fora do comum, ou algo parecido. A polícia também pegou as impressões digitais dela e comparou com as impressões digitais das cenas, e realmente em muitos dos casos essa digital deu positivo. E o julgamento vai iniciar um tempo depois, vai iniciar em 2008. Ela estava sendo julgada por 30 vidas que foram tiradas, e a polícia ali vai apresentar todas as provas, impressão digital e tal, e no final das contas ela vai ser considerada culpada por 17 casos e também por 12 casos de roubos agravados. Bom, é importante também falar que muitas fontes aqui na internet falam que ela foi condenada por 16 vidas que ela tirou, mas essa informação tá diferente em muitos documentários mexicanos que eu assisti. Então, nos documentários estava falando 17, essa informação que eu vou acreditar, porque eu acho que os documentários têm muito mais informações, né? E, aliás, tem vários documentários aqui que foram feitos em cima do caso dela, tá? Tem documentários que foram feitos pela Discovery, lá do México, se eu não me engano, é um documentário que está em espanhol, e tem muitos documentários que foram feitos lá pela própria TV do México também, e eu assisti todos eles, tá? Muito interessante todos eles. Bom, a sentença vai sair no dia 31 de março de 2008 e ela foi condenada a 759 anos e 17 dias de cadeia. Essa foi a sentença maior que eles teriam dado a um acusado no México até então. Agora, uma coisa também muito importante a ser analisada aqui é que a lei do México também tem um número ali máximo que a pessoa pode ficar dentro da cadeia, que é de 50 anos. Então, quando ela foi presa, ela tinha ali aproximadamente 50 anos. Então, se ela viver mais de 100 anos, ela sai da cadeia. Caso contrário, não. Ela vai perder a vida realmente dentro da cadeia. E apesar dela ter sido considerada ali culpada de 17 casos somente, muitas pessoas acreditam que ela tirou a vida de muito mais idosas. Um número ali entre 42 e 48 vítimas. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre as outras teorias que as pessoas acreditam. Porque muitas pessoas até hoje acreditam que ela não era o SK que a polícia estava procurando. Bom, ela deu algumas entrevistas depois de muitos anos já que ela estava presa, e essas aqui são as fotos mais atuais dela na prisão, e ela fala que ela é inocente, que ela só tirou a vida da Ana e que não teve participação nos outros casos. Mas por que ela confessou no início que tinha tirado a vida das outras mulheres? Porque a polícia estava sob pressão da mídia, dos políticos, porque tinha uma eleição também que iria acontecer lá, e pela própria população que exigia mais segurança para todos os moradores da cidade do México. E essas pessoas acreditam então que nos primeiros momentos que ela estava já lá na delegacia, sem advogado, que a polícia teria feito ela manusear os objetos encontrados nas outras cenas, e assim ficou a impressão digital dela lá. E outra coisa também que eles chamam a atenção é de que ela era realmente uma excelente mãe. Quando ela foi presa, a única preocupação dela naquele dia era com os filhos, porque alguns dos filhos estavam indo para a escola ainda e não tinha ninguém para buscar eles. E também tem o fato de que ela não aceitou dar entrevistas para a imprensa de graça. Todas as entrevistas que ela deu, ela cobrou um valor muito alto e enviou esse dinheiro para pagar a escola dos filhos. Então eles acreditam que alguém pode ter ameaçado ela quando ela estava lá na delegacia, do tipo, ó, fala aí que você é o SK, porque a gente sabe aonde estão os seus filhos e a gente pode fazer algo contra eles. E também tem outra coisa muito mais suspeita nessa história aqui. Bom, lembra que quando a polícia capturou ela, disseram então que ela tinha ali os formulários, né, falsos ali de auxílios do governo, e também que ela tinha uma lista ali dos endereços e dos nomes das próximas vítimas. Só que tem uma questão. A Juana, ela era analfabeta, totalmente. Então, como que ela ia preencher aquele formulário? Como que ela ia ali entender, né, o endereço da próxima vítima? Tudo bem que ela podia perguntar ali na rua, né, aonde que fica isso aqui,
mas também ficaria meio estranho porque na época estava todo mundo procurando ali pelo SK, lá na Cidade do México, então ela não iria correr esse risco de perguntar aonde que a pessoa morava para outra pessoa. Então isso fica uma dúvida muito grande, né? E outra dúvida também que fica na cabeça das pessoas é o fato de, lembra que o SK parou de atuar 3 meses antes dela ser capturada? O que não era normal? Será que ele foi preso por algum outro motivo? Ou será que ele morreu por alguma doença? É estranho isso aqui também, né? Agora, uma coisa também muito esquisita que faz a gente acreditar que ela é a SK é o tal do retrato lá 3D que eles fizeram, que essa foto aqui, ela realmente é muito, mas muito parecida com a Juana, né? Só que também as pessoas aqui que acreditam que ela é inocente falam que a polícia fez mais de 60 retratos falados diferentes, então tinha muitos rostos ali que não eram dela, que faz também pensar que, poxa, fez tantos retratos falados, um deles ia se parecer com ela. Mas enfim. Agora olha a coincidência muito grande aqui nesse caso. Semanas antes dela ser presa, a Juana deu uma entrevista na TV. Sim, na TV aberta, tá? Isso aqui muitos mexicanos estavam assistindo também. Essa entrevista ali foi durante uma luta livre que ela estava assistindo e são essas as fotos da entrevista. O repórter pergunta para ela que tipo de lutador que ela gosta mais, se era o rudos ou técnicos, né? Lembrando o bandido ou o mocinho, e ela responde: eu sou rudos, de coração. Eu assisti uma outra entrevista também que ela deu dentro da cadeia e nessa entrevista, que é a mais atual que consegui encontrar, ela continua falando que só tirou a vida da Ana e que ela não vai ficar na cadeia até morrer, que ela vai provar que ela é inocente e ela vai sair de lá. E então, o que você acha? Você acredita que nas teorias dos internautas, você acha que ela realmente era o SK que a polícia mexicana estava procurando ou não? Comenta aqui embaixo, tá? O que você acha. E tem um outro caso muito parecido com esse aqui, também é muito interessante para vocês assistirem, que é sobre uma lutadora também, só que o tipo de luta dela é uma luta bem diferente, bem bizarra. Eu nem sabia que isso aqui existia, mas eu não vou contar mais detalhes aqui sobre esse caso, porque a minha amiga Andy C20, lá do canal Andy C20, ela postou esse vídeo hoje no canal dela. Então vai lá assistir. O canal da Andy tá aqui na caixa de descrição para vocês. Vou deixar também o comentário dela destacado, tá? Então estão todas as informações aqui, bem fácil para vocês encontrarem o canal dela. Já se inscreve lá porque ela posta 2 vídeos por semana e já tem muitos vídeos de casos lá para vocês maratonarem também. Agora, mais uma curiosidade que eu tenho aqui sobre o caso da Juana é que em 2015 ela acabou se casando lá mesmo na prisão. Sim, a prisão de lá tem um programa de encontro ali de presos, parece que eles mandam carta um pro outro e tal, e ela acabou ali se apaixonando por um outro preso que estava lá em outro presídio, e então eles combinaram de se casar. Eles realmente se casam, tá? Sem eles nunca terem visto de ali rosto a rosto na vida. E esse casamento aí vai durar muito pouco tempo. Eles vão se encontrar somente 3 vezes durante ali esse período que eles estão casados. E depois de 1 ano de relacionamento, a Juana pede o divórcio. Bom, a minha opinião pessoal desse caso aqui, eu não sei também dizer se ela era o SK ou não, mas de qualquer forma, eu acho a condenação dela muito válida sim. Por quê? Ela tirou a vida da Ana, que era uma mulher de 82 anos de idade, e a Juana era uma mulher muito forte. Então isso aqui foi uma atitude muito, mas muito covarde. Então, mesmo que ela não tenha sido o SK que eles estavam procurando, de repente esse cara aí, né, empacotou antes mesmo, né, da polícia ali conseguir capturar ele, na minha opinião, eu acho sim que essa mulher deve continuar na prisão pro resto da vida dela, que ela não tem o direito de conviver na sociedade, porque ela é uma pessoa muito má e foi muito covarde de ter tirado a vida da pobre Ana. E agora o alerta que eu trago para vocês, tá? Eu sempre trago um alerta aqui no final do vídeo. Eu conversei com uma amiga minha que mora lá em Joinville, que se chama Juliane, que é minha amiga já há séculos, assim. Amo você, Julie, saudades enormes. E ela trabalha em um posto de saúde lá do Brasil também. E ela me contou, então, que os funcionários ali do posto, eles fazem visitas realmente constantes, mas cada um dos agentes
tem a sua própria lista ali de visitas. Então todas essas pessoas conhecem ela e, além disso, é claro, ela é obrigada a usar o colete do SUS, aquela bicicleta do SUS também, ela tem a identificação dela, né, o crachazinho e tal. E ela falou também que pode acontecer dela ficar doente, por exemplo, e de repente ela vai cancelar aquela visita, ou se for muito necessário fazer a visita, ela vai passar para outro agente. Mas mesmo assim, se você está acostumado a ver um agente, então, né, ter essa visita todo mês na sua casa, não abre a porta para uma pessoa que você não conhece, tá? Você pode ir lá no posto de saúde mesmo, antes de receber essa pessoa e falar, olha, a Juliane está doente, então quem que vai na minha casa nesse mês? E assim eles vão te passar o nome da próxima, né, da outra agente que vai fazer esse serviço para você. E outra coisa que eu queria adicionar aqui nesse caso, que ali eles acreditavam, né, que a Ruana estava oferecendo ali algum auxílio do governo, por isso que as idosas abriam a porta da casa, opa, vou ganhar um dinheirinho a mais do governo, então deixa eu preencher esse formulário aqui. Gente, no Brasil, hoje em dia, a gente sabe que se o governo for dar algum auxílio extra para os seus cidadãos, eles vão anunciar isso na TV, de repente vai passar no jornal, vão deixar esse formulário, de repente, na internet para você preencher, mas jamais o governo do Brasil vai contratar funcionários para ir na casa das pessoas para lembrar elas de que elas têm ali o direito de receber um auxílio a mais do governo, tá? Isso é fora de questão, né, gente? O governo não vai estar assim, não, vamos desesperadamente dar mais dinheiro para as pessoas, vamos lembrar essas pessoas, não, tá? Eu dei esse recado aqui principalmente para as pessoas da terceira idade que moram sozinhas, mas lembrando que esse alerta também é válido para outras pessoas de outras idades e que moram com suas famílias dentro de casa também. Não abra a porta para ninguém, mesmo se a pessoa tiver um uniforme, porque tem caso de pessoas que compram um uniforme para se disfarçar e entrar nas suas casas. Teve um caso aqui na Turquia que eu vou deixar aqui para vocês também. Ficou um caso muito famoso aqui na Turquia, tá? É esse aqui que tá passando no card, também é muito interessante para vocês assistirem. Antes de sair do vídeo, por favor, curta o vídeo para mim, para me ajudar aqui na divulgação do canal e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para alertar o maior número de pessoas possíveis, tá? E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.